2024 é o ano que é urgente ter paciência. E eu vou explicar como a falta de paciência faz com que você entre em desespero. Porque as pessoas elas estão entrando em desespero direto. Escolhemos como nosso guia para o próximo ano a paciência. Por quais motivos? Em primeiro lugar, quando você olha o cenário, várias pessoas, quando elas olham o nosso cenário cultural, político, elas entram em desespero. Em primeiro lugar, o que as pessoas falam? Olha, parece que a cultura está dominada e parece que tudo é vil. Segundo, nossos filhos parece que só estudam em escolas doutrinadoras, certo? E parece que nada adianta mais. Segundo ponto, as universidades propagam apenas ideologias. É que você vê direto as pessoas falando isso. Terceiro, as relações são frágeis. O homem e a mulher da modernidade só pensam em seus próprios prazeres. Então você vê, olha, tomando Red Pill, não sei o que, mulher é isso, aí você vê as mulheres, não, o homem só quer saber daquilo, etc. Então tá uma zona, literalmente. Quarto, a mídia, em uníssono, parece defender somente um tipo de ideologia. Quando você olha os jornais, parece que todo mundo só quer fazer o L, correto? E sexto, a igreja parece que virou a sinagoga de Satanás. O sujeito, ele não consegue encontrar uma certa ordem dentro do âmbito cultural e político, e quando tenta entrar no âmbito religioso, vê que o negócio está mais bagunçado do que ele imaginava. Logo, tudo isso leva ao quê? Ao desespero. Parece que nada que nós formos fazer vai adiantar. Parece que não adianta somente sair do Brasil, porque todo o Ocidente está uma porcaria. Aí você vai lá no Oriente, no Oriente Médio, também não está dando muito certo. Então, isso faz com que nós venhamos a ter desespero. O que é desespero? Segundo Viktor Frankl, é sofrimento sem sentido. Isso faz com que nós venhamos a sofrer e, consequentemente, não venhamos a achar uma saída para esses problemas. Então, por isso é que nós colocamos o ano da paciência. Mas espera um pouco. A paciência, ela não é aquilo que você imagina, aquilo que a linguagem corrente fala, certo? Mas antes, eu quero dizer o que a falta de paciência ela pode levar. Em primeiro lugar, a falta de paciência leva ao desespero. Por quê? Porque, no geral, quando nós pensamos em paciência, nós pensamos naquela linguagem comum, corrente. Ah, você tem que ter paciência, ou seja, uma espécie de inação, não fazer nada, só deixar as coisas acontecerem enquanto você vai levando a vida com a barriga. Não é isso paciência, certo? A paciência, ela tem uma outra definição que eu quero mostrar para vocês, mas, por enquanto, segura aí, calma, eu quero dizer o seguinte, o desespero é por falta de paciência, que tem relação com essa frase aqui de cima do Olavo de Carvalho. É urgente ter paciência. E eu irei explicar um pouquinho mais adiante. O desespero nos leva a soluções rápidas e fáceis, correto? Quantas vezes, talvez você já caiu, talvez um outro amigo seu já caiu, sobre aquelas promessas, fique rico em 3 dias. Estude aqui, pegue tal método e em uma semana você vai virar um novo Einstein, correto? Siga esses passos que seu relacionamento será perfeito. Siga esse método e você será feliz. Por quê? Porque isso aqui é coisa rápida, não é? Isso aqui é falta de paciência, não é? É falta de paciência. Terceiro ponto, essas soluções falham. Voltamos ao desespero de novo, correto? Quando você procura a solução rápida e fácil, que muitas vezes falham, o que vai acontecer? Não funciona e você volta a um ciclo de desespero sem fim, correto? A única maneira de quebrar o ciclo é com paciência. Então, quando nós olhamos o cenário político brasileiro, olha, parece que os comunistas dominaram tudo. Quando nós olhamos o cenário cultural brasileiro, olha, parece que a lacração tomou conta e não adianta a gente fazer nada. Mas por quê? Isso é falta de paciência. Quando nós temos falta de paciência, procuramos soluções fáceis, tá? Mas o que é a paciência? Certo? Eu falei, olha, isso é falta de paciência, mas qual que é a definição? Como é que funciona?
como é que isso acontece? Então, vamos começar na moda socrática, né? Sócrates, ele sempre tinha um elemento muito importante nas suas conversas, que era a definição dos termos, a definição dos conceitos, para nós falarmos a mesma linguagem. Então, vamos começar com uma frase aqui de Santa Teresinha, ou melhor, Santa Teresa d'Ávila, que eu acho sensacional. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não passa. A paciência, por fim, tudo alcança. Olha que interessante. Se a paciência é aquilo que nós chamamos de uma certa inação, que é só você ter calma, então por que a paciência ela tudo alcança? Me parece que nessa frase aqui, Santa Teresa está falando, olha, a paciência é um elemento também ativo. Quem tem paciência, tudo alcança. Por que será isso? Correto? Por quê? É isso que nós iremos aqui destrinchar com vocês, né? O que será que significa a paciência, por fim, tudo alcança? Para entender isso, precisamos saber qual é a definição. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte, vamos dizer o que a paciência não é. Eu já falei para vocês que a paciência não é uma inação, ou seja, não fazer absolutamente nada, ficar só ali esperando as coisas. Quando você está com raiva, alguém fala assim, olha, você tem que ter paciência. Tudo bem, na linguagem corrente, pode até significar isso, mas eu estou falando da sua definição até como um ato, até como uma virtude. Não é calma. Embora ser calmo em certas situações possa ser demonstração de paciência, mas a paciência, ela não é, de fato, uma calma. Ela é muito mais do que isso. E é isso que eu quero mostrar para você e como que isso vai te dar uma nova perspectiva sobre seus objetivos e sobre as nossas situações. Em primeiro lugar, vamos lá para a definição. A paciência é, de fato, um senso de proporções sobre o tempo necessário para saber quanto tempo demanda colher os frutos de uma ação. Ok? Uma frase grande, uma frase um pouco difícil, mas vamos lá, vamos destrinchá-la. O que de fato é essa tal paciência? Vamos pensar então, em primeiro lugar, vamos colocar aqui alguns pontos. A paciência, ela trabalha com uma substância muito importante da nossa vida, que é o tempo, correto? A substância mais importante da sua vida não é o dinheiro, não é? Não é as suas relações, não são os seus filhos, é o tempo, correto? De acordo com aquilo que você faz com o tempo, você pode melhorar as suas relações, você pode melhorar as suas relações com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, você pode adquirir dinheiro ou menos dinheiro, porque o tempo, ele é, de fato, a substância mais importante da nossa vida. E vamos pensar na ideia, então, de senso de proporções. O que é o tal do senso de proporções? É você saber colocar em cada ato e em cada situação o peso necessário, o que de fato aquilo representa, não é? Então, a pessoa paciente, ela sabe quanto tempo vai levar para que a ação dela gere um fruto. Vamos pensar então na analogia de um agricultor, certo? O agricultor, ele, ao plantar a semente, se ele for um agricultor experiente, ele sabe quanto tempo aquela semente irá germinar, por sua vez, tornar-se uma árvore e essa árvore, por fim, gerar frutos. Ele sabe, ele tem esse cálculo, ou seja, ele tem o senso das proporções, correto? Ele sabe quanto tempo vai demandar para aquela semente gerar frutos. A partir disso, o que ele vai fazer? Ora, se tal semente demora 9 meses para chegar no seu ápice e, consequentemente, gerar frutos, ele vai trabalhar todos os dias. Ele irá regar aquela semente todos os dias, ou 2 vezes por dia, ou 3 vezes por dia, enfim, de acordo com o que aquela semente demanda, certo? E ele irá trabalhar todos os dias e, no final de 9 meses, ele terá o quê? O fruto do seu trabalho. Logo, então, podemos definir que o homem paciente, assim como esta analogia do agricultor, ele sabe o cálculo.
Ele sabe o tempo que leva para a sua ação gerar um fruto. E por que então, voltando lá em cima, por que nós somos então impacientes? Vamos pensar então nessa frase aqui do lado. É urgente ter paciência. Quando ele falou esta frase, era no meio do governo Bolsonaro. E o que as pessoas falavam? O Brasil venceu o comunismo. O Brasil agora vai mudar. O Brasil agora vai ser diferente. E o Olavo falava, não, veja bem, Bolsonaro é uma ejaculação precoce. Por quê? Porque o Olavo, ele tinha o senso das proporções, de quanto tempo uma ação cultural leva para gerar frutos. A turma não. A turma achou que era só eleger e pronto. Brasil virou Suíça. Brasil virou Mônaco. E isso levou o quê? Essa impaciência levou ao desespero, conforme nós estamos falando aqui. E o desespero, consequentemente, te leva a não ser persistente. Quando ele falava que uma ação cultural, para começar a se criar frutos, leva um tempo de 30 anos, o que a turma fazia? Não, esse velho não sabe nada. Ou a turma já desistia, por quê? Porque o pessoal não tinha o senso das proporções. Então, pessoal, isso é muito importante. Por isso que eu estou insistindo que 2024 seja o ano em que venhamos a colocar nos nossos projetos pessoais a ideia de paciência. Quanto tempo a minha ação vai gerar um fruto e durante esse tempo eu irei regar todo dia aquela semente. Ou 2 vezes por semana, não importa. O mais importante é que o homem paciente, ele tem um cálculo. O homem ou a mulher paciente é inabalável. Por quê? Porque ele sabe quando a ação dele irá gerar o fruto, seja em vida ou seja em morte. Quantas pessoas na história sabiam que, olha, em vida, as ações que eu estou fazendo agora talvez não surtirão efeito, mas após certo tempo irão surtir. Este é o verdadeiro homem, a verdadeira mulher, pacientes. É isso que você tem que entender em 2024 para você não cair em desespero. Não é porque você ouve o Oliver Talk, não é porque você compartilha postagens nas redes sociais que a mudança vai vir amanhã. Você tem que ter a seguinte noção. Olha, eu estou plantando para colher depois. Eu tenho que ter a dimensão dos meus atos. E esta é a estrutura da realidade. Você colhe aquilo que você planta. Isso é básico. É assim que funciona. Continuando aqui então, o nosso pequeno estudo aqui para 2024, voltando à frase de Santa Teresa, a paciência tudo alcança, né? O homem ou a mulher paciente tudo alcança, pois sabe o tempo que suas ações resultarão em frutos. Então, eles não entram em desespero. Nós aqui, por exemplo, falamos sobre o Roger Scruton. Fizemos um vídeo sobre o Roger Scruton, talvez eu coloque na card aqui em cima, não sei. O Roger Scruton, por exemplo, ele trabalhava clandestinamente em um dos países do leste europeu, dominado pelo comunismo, certo? Falando sobre ideias anticomunistas. Talvez naquela hora, Roger Scruton, ele não poderia ver que a sua ação resultaria num fruto, mas resultou depois, tanto é que o país hoje não está mais dominado pela União Soviética. Então, pessoal, nós temos que ter esta noção. O que nós plantamos, nós iremos regar. E nós precisamos ter, acima de tudo, este senso de proporção. Você não pode ficar impaciente, você não pode ficar bravo que o seu filhinho de 1 ano fez cocô numa hora que você não imaginava. Gente, ele tem 1 ano. Você não pode ficar impaciente por causa disso. Você tem que fazer o quê? Você tem que ter a paciência no sentido de, olha, vai demorar, ou melhor, quando nós estamos falando de paciência, não existe demorar ou ir mais rápido. Existe o tempo determinado das coisas embaixo do céu.
não é? Então, olha, vai levar tanto tempo para que este meu filhinho comece a usar o quê? O pinico. Ele vai parar de fazer isso, certo? E você vai trabalhar todo dia ou algumas vezes por dia até que ele consiga usar o instrumento sozinho, meus filhos. Você está entendendo como a paciência ela é importante? Todos nós aqui sempre queremos o quê? Ah, não, já quero ter a virtude teologal, já quero ter a virtude cardeal, e a paciência? E principalmente você tem que ter paciência consigo mesmo, com seus próprios erros. Se você é uma pessoa que de fato está querendo mudar e ficou 30, 35 anos, 40 anos na lama, então você tem que ter paciência consigo mesmo. Em que sentido? Olha, eu estou tentando mudar os meus hábitos. E criar um hábito novo leva um tempo. É isso, pessoal. É isso. Essa é a chave. Não é o segredo do sucesso. Aqui não é sucesso não, tá? Segredo do sucesso. Não, isso aqui é coisa mais simples de entender. Uma criança entende. Você colhe aquilo que você planta. Só que nesse processo de plantar há um tempo determinado. E é isso que você tem que ter na sua cabeça. Com essa nova perspectiva sobre a paciência, podemos entender ainda mais o conselho do Olavo. É urgente ter paciência, porque a turma não tem paciência e entra em desespero. Você que está aqui no nosso canal, quantas pessoas entraram em desespero quando o Trump perdeu as eleições? Nego não conseguia dormir, cabelo estava caindo, não sei o quê, e nós tivemos que atendê-las ou atendê-los. E quando o Bolsonaro perdeu, então? E aí sempre aparece o quê? Os charlatões, os aproveitadores, que começam a dizer o seguinte: não, eu tenho contato com fulano de tal e vai ter virada de mesa. Eu tenho contato com ciclano e nós provamos que as eleições são inválidas, logo, portanto, vai ter virada de mesa. E você cai porque você quer soluções fáceis, as soluções da impaciência. Gente, se você está nessa com a gente, vocês sabem que as coisas têm um tempo determinado. Se nós começamos a trabalhar agora, se nós começamos a agir culturalmente agora, não vai ser amanhã que as coisas irão mudar, não é? Mas nós iremos plantar e nós iremos colher de acordo com o tempo determinado das coisas. 70 anos, ok. Não tem problema. O homem paciente é inabalável, porque ele sabe quando ele vai colher os frutos. Você está entendendo? De certa forma, é uma mensagem de esperança e também um puxão de orelha em você que fica em desespero toda hora. Hoje, os comunistas, esquerdistas e todos esses istas, talvez eles estão no poder por quê? Porque eles foram pacientes. Eles plantaram, eles regaram e hoje eles estão colhendo. Você que se coloca como filho da luz, não é? Como senhor moralidade, como defensor das causas cristãs inabaláveis, não tem um elemento básico, simples, que é a paciência. E o que acontece? Você sempre está impaciente, fica em desespero e leva seus seguidores, ou seus amigos, ou seus colegas ao desespero junto. Continuando. Quando Bolsonaro foi eleito, lembro-me muito bem de várias pessoas dizendo: o Brasil venceu os comunistas e frases parecidas, não é? Quando isso de fato não aconteceu, como ficaram essas pessoas em desespero? Bem, isso daqui eu falei, mas volto a citar. Só fica em desespero quem não é paciente. Porque as pessoas, elas não sabem quando elas irão colher os frutos de suas ações. Elas querem simplesmente colocar uma semente agora e no dia seguinte colher esses frutos. Falta o senso das proporções. Não é? Isso não é somente para a política, mas para tudo na nossa vida, pessoal. Para tudo na nossa vida. Se você quer aprender inglês, você tem que ter na sua cabeça a noção de quanto tempo leva para se adquirir uma nova língua. E a partir disso você vai treinar os dias necessários para que quando chegar o tempo determinado você venha colher os seus frutos. Então, a paciência ela está acima da persistência, pois você só é persistente se você é paciente.
A paciência não tem uma relação direta com a calma. Olha, o cara é calminho. Não. É quando o sujeito ele tem, de fato, o senso das proporções. Do tempo, principalmente. Como a paciência se aplica nesse caso, né? Não é saber o tempo do fruto de suas ações, certo? Se você está trabalhando na área cultural, se você tem filhos na escola, se você tem colegas, se você tem pessoas que estão sendo afetadas pelas coisas que nós estamos passando pelo Brasil, nós temos que pensar sempre na paciência. Olha, estou plantando agora para colher depois. Não é à toa que a eleição de Bolsonaro era uma ejaculação precoce, pois não ocorreu um trabalho cultural o suficiente para que o mantivesse no poder. Tudo bem, você pode jogar aqui para mim e falar, não, mas ele também é. Não, tudo bem, não é essa a questão, não é essa a questão. Eu estou falando o quê? Não bastava a eleição. Bastava assim, olha, nós não tivemos tempo o suficiente, não é, para colher os frutos de nossas ações. De repente o Bolsonaro apareceu, ele estava lá, começou a governar, mas não deu certo. Não deu certo, né? E isso leva à impaciência, ao desespero. Quantas pessoas entraram em desespero e estão desesperadas hoje, achando que o futuro ele simplesmente não pode ser visto? O homem paciente, ele enxerga o futuro. Ele enxerga, mesmo que ele sabe, ele tenha a noção de que a morte dele está próxima, ele sabe, olha, eu posso morrer, mas as coisas aqui irão mudar. Por quê? Porque ele está plantando. E isso sempre foi ao longo da história. Sempre foi ao longo da história, né? Agora, evidentemente, imagine em qualquer área da sua vida. Por que ficar em desespero se as escolas doutrinam? Os esquerdistas totais estão regando agora. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Agora vamos plantar. Vamos colocar a semente. Ah, mas o meu filho... Ensine seu filho aquilo que a escola não está falando. E quem sabe no futuro, quando o seu filho tiver noção das coisas, ele também começa a ensinar os coleguinhas, depois ele vai entrar na universidade, ele pode virar um professor e ter uma pequena mudança aí. Só que é o tempo necessário das coisas. Não podemos ficar em desespero, certo? A esquerda tem infinitamente mais paciência do que qualquer pessoa que não seja de esquerda. Isso nós temos que dar o braço a torcer. Quantos direitistas entram em desespero? Entram em desespero. Por quê? Porque eles não têm o senso de proporção de quanto tempo demanda uma mudança cultural. Eles querem mudar amanhã. Querem mudar amanhã. Não funciona assim. Não funciona assim. O cristão direitista ou qualquer outra pessoa quer a solução rápida, quebra a cara. Quantas pessoas a gente não vê caindo em lábia de coach picareta? Porque o cara chega e promete, não, você vem aqui e eu vou te dar um método que uma semana você vai mudar a sua vida. Em uma semana eu vou mudar minha vida, meu Deus do céu. A pessoa vai lá, quebra a cara. É triste. Mas se há pessoas que vendem soluções mágicas, é porque tem outras que compram. Falta de paciência, pessoal. Falta de paciência. Coloque isso aí na sua cabeça. É isso que a gente quer que o nosso 2024 seja, certo? Nós iremos plantar e iremos colher esses frutos. Talvez não seja em 2024, nem 2025, nem 2030, mas tudo bem. Não entraremos em desespero. Não entraremos em desespero. Correto? O que devemos fazer em 2024? Certo? Aqui nós queremos que o ano de 2024, certo? Venhamos a ter bastante paciência, não é? Para guiar as nossas ações. Por exemplo, nós temos aqui na Oliver Talk o Teatro das Ideias, que é o nosso programa de formação cultural, e ele dura 10 anos. Algumas pessoas talvez fiquem chocadas quando a gente começou há 3 anos. Nossa, mas 10? Mas é verdade. Se você quer entrar no mundo da intelectualidade, entender como é que funciona um treco chamado realidade, eu vou falar para você que em 6 meses você consegue, isso é mentira. É burrice. Por quê? Porque eu não teria o senso de proporções
do tempo que levam essas coisas, essas ações. Nós colocamos 10 anos, evidentemente. Não é que demora muito, ou não é que é muito rápido, é o tempo determinado. É o tempo em que uma pessoa que passar por esse programa, ela vai ter o quê? O estofo suficiente para justamente poder sentar numa mesa junto com Sócrates e começar a entender alguma coisa. Por isso que nós chamamos de teatro das ideias, né? Você vai participar do grande teatro chamado da realidade e vai começar a entender algumas coisas, ou muitas coisas, dependendo da sua aplicabilidade. Então, a própria ideia do teatro das ideias, ela é focada na âncora da paciência. Por quê? Você sabe o tempo determinado que você vai colher esses frutos e quinzenalmente você está trabalhando, ou mais, porque você tem as leituras, você tem as aulas, certo? Sem pressa. Não precisamos ter pressa. Pois quem vence é quem é persistente, não quem chega mais rápido. Essa é a grande verdade, não é? Voltando aqui, então, nesse ano, pessoal, nós iremos dar uma ênfase muito importante num pensador inglês chamado Roger Scruton. Alguns de vocês já possam ter ouvido falar, tá? Mas o André Assi, ele vai aparecer agora em mais vídeos aqui ao vivo. E ele vai justamente trabalhar bastante Roger Scruton, tá? Especificamente 2 livros que não tem em português, se não me falha a memória, tá? Um livro sobre filosofia e um livro sobre modernidade. Porque nós acreditamos que nós precisamos plantar essa semente em vocês. Não é? Então, esse ano 2024, pelo menos no primeiro e no segundo trimestre, nós iremos trabalhar bastante Roger Scruton naquela questão de séries, tá? Provavelmente a partir de fevereiro, certo? Esse ano, em janeiro é um mês administrativo, tá? Então, eu tenho que arrumar muitas coisas ali dentro da administração do Teatro das Ideias, tá? Em primeiro lugar, pessoal, quem já faz parte do Teatro das Ideias, já vou avisar aqui, nós iremos fazer uma transferência. Sairemos do Member Kit e iremos para a QIFI. Se você não faz parte do Teatro das Ideias, tá? E está vendo esse vídeo exatamente agora, não se preocupe, que o link que será disponibilizado, ele já vai ter lá a QIFI. Por que estamos mudando para a QIFI? Antes alguém me pergunta. Em primeiro lugar, ela é mais moderna, ela tem uma aparência mais Netflix, ela é mais amigável, certo? Tanto para quem está usando, quanto para nós, que estamos aqui nos bastidores. E em terceiro lugar, tem um aplicativo, em que se você fazer o download do aplicativo, você pode ver a aula no celular. Então, nós optamos pela QIFI, tá? E, evidente também, o Teatro das Ideias, no começo de fevereiro, ele também será aberto, tá? Para quem quiser se inscrever. Agora a gente tá naquele período de férias, tá? Então a gente não estamos com ele aberto no momento, tá? Mas depois eu passo o link e vocês podem ver como é que funciona. Correto, meus amigos? Então, para concluir, o homem ou a mulher paciente é imbatível, pois ele ou ela trabalha para colher o fruto lá na frente. Eu peço, com toda a gentileza, que nesse ano de 2024, todas as coisas que você for fazer, ou pelo menos seus objetivos centrais, pense na paciência, nessa definição que eu coloquei. Projetos antigos que você desistiu, pense como a falta de paciência fez com que você desistisse. Era aquele curso de inglês, era aquela leitura daquele livro, certo, meus amigos? Então, essa é a verdadeira paciência. Eu espero que esse 2024 seja maravilhoso para vocês, tanto quanto para a gente. E vamos que vamos, porque o tempo não para. Deixe nos comentários as suas opiniões sobre como a paciência vai lhe ajudar ou como a falta de paciência te atrapalhou. Até a próxima. Foi!